Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um episódio do Banco Aberto Cast, o seu programa para falar dos assuntos de tecnologia para o setor financeiro. E eu sou Felipe Cabral, estou aqui com o anjo Gustavo Querubim e com nosso novo apresentador Gabriel Pereira para falar de um assunto que está pegando fogo. De novo, uma continuidade. Se você não viu o episódio anterior, vai lá no nosso canal, procura que hoje a gente vai continuar falando de Open Banking. É isso mesmo, rapaziada? A gente vai falar de Open Banking de novo, mas tem mais assunto para falar desse negócio? Olá, ô, Cabral. Tem assunto aqui para falar por um bom tempo, né, Gabriel? Pessoal, é um prazer aqui falar com vocês novamente. Se a gente quiser falar de Open Bank, a gente tem assunto aí para os próximos 10 anos, tranquilamente. Eu acho que vai ser legal a gente entrar agora na parte prática, né? Então, visto que a gente falou muito da teoria, dos princípios no primeiro episódio, acho que agora a gente entra na prática e como isso vai afetar, inclusive, aí o dia a dia de quem está ouvindo a gente. Então, só lembrando aqui, fazer um flashback rápido, né? Episódio passado, a gente falou pela primeira vez aí de Open Banking aqui no canal e, de novo, né? Falamos dos princípios, dos fundamentos, das bases, como começou, o que dá, quais são os instrumentos que possibilitam, né, a existência do Open Banking. Falamos muito de economia de dados abertos, né? Esse foi um dos motes aqui da conversa. E finalizamos ali falando por cima ali, mas dando alguns exemplos, trazendo alguns cases internacionais, cases inspiradores, né? Para a nossa experiência brasileira, assim como falamos também de como é que o Open Banking estava acontecendo aqui no Brasil, tá? A ideia hoje é falar do quê? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, vamos falar. O Gabriel já falou assim: não, peraí, falando muito da teoria, agora está na hora da prática, está na hora de falar, ó, como é que o negócio está acontecendo. É isso mesmo, Gabriel? O que você considera assim, digamos, o primeiro assunto que tem a ver com a parte prática do Open Banking, da implementação e tal? Qual é a primeira coisa que quem está nos ouvindo, quem está trabalhando com isso, vai falar assim, pô, passo número 1, o que eu tenho que prestar atenção? Vamos lá. Acho que a primeira coisa, né? Então, assim, quem estava ouvindo, a gente descobriu o que é Open Bank, né? Ou, enfim, acabou tendo mais informação. E agora a gente precisa passar para o segundo passo, que é falar assim, olha, dentro do Open Banking existem tipos, diferenças. Então, você tem diferentes tipos de Open Banking. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, e aí a gente consegue passar ali para os casos de uso na prática, quais são as soluções, o que muda para o cliente final. E aí depois a gente entra aqui nos detalhes de como isso está no dia a dia, quais são os próximos passos, pensando principalmente aqui no Brasil, né, como vai ser essa evolução. Então, eu acho que, para a gente começar, eu acho que é ideal a gente explicar assim, pô, beleza, eu até ontem não sabia o que era Open Bank, eu só via o Gil do Vigor falando na televisão, agora pô, tem tipos de Open Bank, né, que é negócio difícil, né? Mas, na prática, existem, acho que assim, o Open Banking ele segue o mesmo princípio sempre, né, que o cliente é dono do dado dele. O que muda é o como fazer isso, né? Então a gente falou muito do último episódio de como extrair valor do Open Banking com os seus dados, né? O dado é seu, mas como você extrai valor. E aí o que muda são as formas de fazer isso, que é a tecnologia. Então, ou você tem as APIs que a gente falou aqui, né? Então a parte a linguagem comum que é feita pelo órgão regulador ali, então o Banco Central definiu como é que vão ser as APIs, etc., para que todos os bancos, o ecossistema de Open Banking se converse. Isso a gente chama de Open Banking regulado. Então, precisa vir este órgão, definir o que precisa ser feito, ele vai informar as pessoas e vai dar as atualizações, os padrões e tudo mais, inclusive obrigando diversas instituições a participar, né? Então, existe uma regra, eu não lembro aqui no detalhe qual que era, mas instituições acima de X de patrimônio líquido, e aí tem algum valor, se não me engano, são obrigadas a participar. Então, quem for até olhar no portal lá no openbankingbrasil.com.br, vai encontrar lá, enfim, que existem as organizações S1, S2 e S1 e etc. S2, exato. São as S1 e S2, Gabriel.
Foram as instituições obrigadas a participar do Open Banking regulado, né? Então, quando a gente fala SI1 e S2, a gente está falando aí das principais instituições aí do Brasil, principalmente os grandes bancos, né, que nós temos aqui. Porém, existe a possibilidade de uma participação voluntária no Open Banking regulado, né? Quem que pode participar de forma voluntária? Apenas as instituições que são reguladas também pelo Banco Central. Então, dentro desse ecossistema regulado, são só instituições reguladas pelo Banco Central que podem participar, algumas de forma obrigatória, outras de forma voluntária. Mas é importante citar aqui que quem entra como voluntário tem as mesmas responsabilidades e deveres das que são obrigadas a participar. Então, tem que seguir o mesmo cronograma, tem que ter, né, a mesma infraestrutura, seguir os mesmos processos aí de implementação e também participa do rateio de custos. Exato. Tá? Então, Da mesma assim, forma. para deixar claro, né? Participar é um trabalho gigante, é caro, tanto custo financeiro quanto de recursos, pessoas, tempo e tudo mais. Então, por isso, até você vê algumas empresas que poderiam participar. Então, hoje eu estou falando, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, Nubank. E aí, enfim, esse vídeo, quando aparecer, pode ser que tenha mudado e tudo mais. Mas hoje, dia 26 de janeiro, você ainda encontra pessoas perguntando: quando é que o Nubank vai participar? Não vai? Eu não estou conseguindo fazer no Nubank. Porque o Nubank, ele participa quando ele achar que é melhor. E aí, olhando de forma estratégica, você pode esperar um pouco para entrar quando tiver tudo funcionando 100%. Você não precisa correr para entrar desde o dia zero. Então, participar do Open Banking regulado é uma decisão grande, é uma decisão importante para quem pode escolher participar ou não. Quem é obrigado, não tem conversa, tem que seguir as datas do órgão regulador e não tem o que fazer. Quais são os benefícios do Open Banking regulado? Peraí, Pode Gabriel. falar. Vocês estão indo meio rápido aqui. Imagina o cara que acabou de chegar aqui, você que acabou de chegar, peraí que a gente vai te ajudar, tá? As pessoas, quando elas ouvem regulado e não regulado, o que automaticamente vem na cabeça delas? Pô, o regulado é o cara que está dentro da lei, tá certinho, é o cara que está correto, né? Pensa aí num CNPJ que está regulado, né? O cara que está registrado, está funcionando, está operando ali de acordo com a lei. E quando elas ouvem não regulado, o que vem na cabeça das pessoas? Pô, esse cara aqui está fazendo algo fora da lei, algo que não está dentro do escopo legal de atuação, né? Acho que a primeira coisa é deixar bem claro o que é o Open Bank regulado versus o que é o não regulado. O cara que é não regulado, ele está em desacordo com a lei? Quero que vocês respondam essa pergunta. Até para explicar um pouco das diferenças aqui, tá? Então, assim, o regulado, como a gente está falando, ele é direcionado pelo órgão regulador, pelo Banco Central. Você tem obrigações para participar, você tem uma série de coisas que são obrigações comuns a todo o ecossistema. Esse é o regulado. Então, para participar, você tem que pedir para o Banco Central e por aí vai. O que é o não regulado? Acho que a primeira coisa não é porque tem uma lei, não precisa ter uma lei que te permita fazer qualquer coisa na sociedade, né? Eu acho que assim a lei geralmente ela, enfim, tem coisas que não estão na lei que você pode fazer porque não está escrito em lugar nenhum. E aí geralmente é uma zona cinza. Por exemplo, quando o Uber surgiu, cara, não estava escrito exatamente que o Uber não podia funcionar. Então ele foi em vários lugares, foi funcionando, viram o benefício e tal, e aí foram evoluindo ali as leis, etc., para que acomodasse o Uber em diversos locais. Aí eu não estou nem entrando aqui em discussão de se a lei é boa ou não, e etc. O Airbnb também não podia funcionar exatamente daquele jeito e foi indo e a coisa foi se ajustando. O Open Banking não regulado, o que é? Existe uma forma de você pegar os dados também com o consentimento do cliente, só que ao invés de você usar as APIs que o Banco Central determinou, você consegue usar outra tecnologia, e aí a gente pode chamar de screen scraping, ou o português bem falado é o raspa-tela, robô raspa-tela, qualquer coisa, que são robozinhos que ali vão se, entre aspas, tá? Falando de forma muito lúdica, vão se passar por você, vão entrar na instituição que você quer, pegar a informação e trazer de volta. Então, qual que é a diferença do não regulado? Primeiro, é uma tecnologia
que quem está fazendo aquela tecnologia é a empresa que está te prestando serviço. Então, por exemplo, o Guia Bolso é um exemplo muito famoso de Open Banking não regulado. Você, para quem não conhece, enfim, você ia no Guia Bolso e ele fazia a categorização, ele pegava ali, fazia aquele agrupamento, agregação de todas as informações que você tinha no mercado. Então, você dava sua senha do Bradesco, sua senha do Itaú, o Guia Bolso ia até lá, pegava essa informação e trazia de volta. Da forma com que ele achava melhor, da forma que ele achava segura, e da forma com que ele entende que era eficiente e tudo mais. Sem a autorização do Bradesco, do Itaú e por aí vai. Ele não precisava, ele só E nem precisa do da Banco autorização. Central. Nem do Banco Exato. Muito menos do Banco Central. Ele só precisa da autorização do cliente. Cara, isso é errado? Sendo bem sincero, eu acho que não. Assim, ele pode ir lá e fazer. Tem risco pra cacete. Assim. Então, assim, acho que a questão é, pô, você confia no Guia Bolso? Você confia na empresa que está fazendo aquilo ali? Porque ela é a responsável por gerir aquela informação e tudo mais. Eu acho que a tecnologia está melhorando muito, assim, quando você for pensar, quando o Guia Bolso começou em, sei lá, 2015, foi alguma coisa assim. O aplicativo na época era bem tosco, assim, cara. Hoje o negócio é absurdo, assim, muito irado. Mas a tecnologia de lá para agora, cara, mudou muito. Então, assim, pode ser que o não regulado você tenha problemas de confiabilidade dos dados, porque é um robô, cara. Não tem a constância padronizada. Às vezes ele vai pegar a informação, pode vir errado, o robô pode quebrar, pode acontecer um monte de coisa, aí a gente pode entrar no detalhe. Acho Se que ele está lendo a tela, né? Se ele está lendo a tela e o banco muda a tela, quebrou o ferrou. robô, certo? E aí acho que isso é um super gancho para falar do aspecto legal da coisa. Ah, putz, isso é legal, é ilegal. Eu acho que assim, não tem nada que diz que é ilegal. Acho que ponto. O que pode ser ilegal é se você não respeitar, por exemplo, a LGPD, se você não fizer algo errado com aquela informação. Você vender aquela informação e por aí vai. Então, com a LGPD, como o grande arcabouço aqui então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, só para voltar aqui, quando todo mundo estava falando sobre você ser dono dos seus dados, essa Lei Geral de Proteção surgiu para falar assim, olha, as empresas não podem fazer qualquer coisa com essa informação e tudo mais. Então, todo mundo está sujeito à LGPD. Independente se é Open Banking regulado ou não regulado. Então, assim, na teoria, se a pessoa está seguindo a lei, etc., não interfere se ela é Open Banking regulada ou não, porque ela não deveria fazer o que não está descrito. E isso, de fato, está descrito na lei. Mas o Guia Bolso teve uma decisão judicial aí, não lembro em que ano que foi, mas foi uma briga homérica ali com o Bradesco, é uma decisão pública, etc. E aí o Bradesco estava deliberadamente ali fazendo ações para que o robô do Guia Bolso não tivesse sucesso na hora de puxar as informações. E isso se estendeu aí por uma briga, e etc., que no final das contas teve um acordo, e eu acho que o Bradesco deu um valor super relevante ali para o Guia Bolso, e foi uma decisão, vamos dizer assim, favorável ao Open Banking não regulado, que na época ninguém chamava de Open Banking, tá? Então, assim, nós estamos puxando informação. Então, assim, várias outras pessoas puxavam informação dessa forma, e isso agora que o Open Banking está na moda aí, vamos dizer assim, está todo mundo chamando essas coisas que já tinham antigamente como Open Banking. Então, só para resumir muito, o regulado são mecanismos, tubos, etc., né, que são as APIs oficiais, criadas ali, definidas pelo Banco Central, e que tem ali, como é a API, para quem entende mais de tecnologia, acho que isso vai estar muito claro, mas como é a API, você tem mais constância, você consegue entender que aquela informação vem, ela é correta, é muito melhor, sem dúvida, é muito melhor. Agora, o Open Banking não regulado é o robô que raspa a tela e, assim, o que é melhor que o outro? Cara, o melhor que funciona. A API é melhor, mas ela ainda não está 100%. Então, o pessoal está usando o robô, né? Então, acho que, por enquanto, o não regulado está trazendo mais benefício imediato do que o regulado. Até antes, exato, está trazendo mais benefício que ele viu até anteriormente, né? Mas, então, para deixar claro, ó, Open Banking regulado é todo o processo aí que nosso querido Bacen está estipulando, tanto em termos de padrões tecnológicos,
padrões de informação, toda essa ontologia, né, dos dados aí para as instituições passarem a se conversar na mesma língua. Regulado. Não regulado é toda e qualquer troca de dados entre instituições preferencialmente reguladas para gerar algum tipo de valor para o usuário. Então, gerar valor num produto novo, enfim, agregando coisas aos produtos já existentes, tá? Eu falei preferencialmente regulados, mas com certeza instituições que estão seguindo a lei, tá? Então, para deixar bem claro, regulado e não regulado acontece entre instituições que estão plenamente exercendo seus direitos dentro da lei, só isso. Agora, o que está fora disso, que você pode ficar se perguntando, pô, mas tem uma iniciativa aqui que está pedindo minha senha, tá querendo trocar dados comigo, eu nunca ouvi falar, não quero assumir esse risco. O nome disso é phishing scam, tá? Não confunda, não confunda. O cara que está querendo pegar a sua senha ou, sei lá, consultar um dado seu, esse cara não está nem aí nem para LGPD, provavelmente é uma iniciativa que está fora até da zona cinza que o Gabriel falou, é uma iniciativa que beira aí sim a ilegalidade, ou está dentro da ilegalidade. Não é disso que a gente está falando aqui. Muito cuidado. Se você está numa instituição conhecida, famosa, regulada, que está lá no site do Bacen, mas ainda assim, você como usuário não vai nem saber às vezes, tá? Você não vai nem saber se o cara é regulado ou não regulado dentro do Open Banking. Mas se você está trabalhando numa instituição ou for atrás dessa informação, talvez você encontre um banco grande aí, né? Citou aí o caso do Nubank, tem outros até, uma fintech pode ser, que está fazendo esse trânsito de dados, mas sem estar plugado necessariamente com as APIs estipuladas, tá? Esse era o ponto. Valeu, gente. Acho que ficou bem claro agora para todo mundo, tá? Acho que um ponto bacana de colocar aqui, Cabral, é o seguinte: quando você olha para o regulado, uma vez que você participa daquele ecossistema, você tem acesso a todas as instituições que também participam. A troca de dados acontece entre todos. Então, por exemplo, Caixa, Itaú, Banco do Brasil, enfim, todos esses estão lá dentro. Uma vez que você entrou como instituição participante, você tem acesso direto a essas instituições de forma padronizada através das APIs que estão sendo desenvolvidas. Quando você fala do não regulado, você depende, e aí é um ponto importante na hora de decidir, escolher, inclusive, se você for para o não regulado, com qual empresa você quer ir, ou se você vai ter que ir mais de uma, porque você depende das parcerias, né, e da tecnologia que essa empresa não regulada já desenvolveu para essas instituições. Então, por exemplo, você pode pegar lá, fazer parceria com uma empresa que fornece esse serviço não regulado, que ela consegue ler essas telas apenas de PJ para alguns bancos, e para pessoa física ler de N bancos, por exemplo. Acontece isso. Então, é um ponto legal de você olhar, tem essa diferença. Mas também, o não regulado tem um ponto super interessante, que eles não precisam que a empresa, que a instituição financeira esteja dentro de um ecossistema específico para ela conseguir os dados. Então, o não regulado, por exemplo, hoje, consegue te trazer informações como é que eu posso dizer? Desses aplicativos de comida, de delivery, por exemplo. Então, ele lê a conta da pessoa na instituição financeira, te traz o resultado. Mas ela também lê a conta dessa pessoa no delivery e vê que essa pessoa no delivery tem uma renda, né? Tem uma movimentação financeira. Então, ela consegue te entregar isso até de uma forma mais rápida. Porém, não padronizado, né? Depende de cada instituição, e aí depende onde cada empresa conseguiu essas parcerias, conseguiu fazer essas leituras de tela para te entregar uma informação bacana. Exato. Então, dessa grande diferença aí na hora de tomar decisão, tá? Exato. E é muito isso que você falou, assim, ele não precisa, por exemplo, você tem aqui vários que fazem agregação do Nubank, e o Nubank não está participando do regulado. Então, é um pouco disso. Para entrar um pouco aqui nos casos de uso, mas antes de entrar oficialmente, eu vou dar alguns exemplos aqui de Open Banking não regulado, até para ficar mais claro para quem está ouvindo. Beleza, então, eu também queria falar de como a pessoa entra no regulado. Então, boa. Vamos seguir, que eu quero dar esse... Boa. Os exemplos de não regulado, então. A gente está falando aqui de o Guia Bolso, que acho que é o caso, enfim,
a gente mais usa de exemplo aqui. Então, você vai lá, você coloca a sua senha de vários bancos e ele puxa as informações todas num lugar só para você. Isso a gente chama de agregação de contas, agregação de dados, é um nome que vocês vão ouvir. Outro que faz isso, alguém, não sei se o pessoal conhece um ERP chamado OMIE, então OMIE, que é um ERP, então ele faz ali uma gestão do negócio para a pessoa jurídica, né? Então, gestão de negócio. Dentro da OMI, você consegue lá colocar a sua senha de um operador e ele automaticamente puxa suas informações do Itaú, do Bradesco e etc, para que você consiga ter uma visão consolidada do seu fluxo de caixa. Então, é uma agregação de contas, só que para PJ. Tá? Então, acho que é um exemplo. E se você for olhar para investimentos, vocês vão ver várias matérias aí do ano passado que vinham assim: empresa antecipa os benefícios do Open Banking e blá, blá, blá. O que é isso? Você vê uma galera, então o BTG comprou a Kinvo, o Itaú lançou ao mercado as informações lá do Ion, você tem o Gorilla, você tem uma série de outros, principalmente no mercado de investimentos que está bem quente, que estão antecipando o Open Banking. O que é isso? Eles estão pegando o benefício de Open Banking, enquanto o regulado não funciona, porque isso ainda está mais para frente, e estão fazendo via não regulado. Então, estão usando esses robôs para agregar a sua posição de investimentos, puxar as informações todas para um lugar só. Então, acho que dá para entender um pouco desse movimento. E é super normal você ver empresas que vendem o serviço do Open Banking não regulado, isso olhando lá para fora também, ofereceu do regulado também, tá? Então, na minha leitura, os dois convivem. Por quê? Até como o Querubim falou, o escopo de dados às vezes é diferente. Então, o regulado, ele está abrangendo, sei lá, o extrato, está abrangendo as informações, saldo da conta e etc., coisas mais simples. E aí o não regulado ele vem complementando, ele vem com a parte de posição futura, agenda de recebíveis, ele vem com informações de gig economy lá, Uber e etc. Então, um vai complementando o outro, porque a gente sabe que o regulado ele leva mais tempo para os bracinhos dele ir pegando as informações todas que tem no mercado. Tem a Então, parte, tem a parte de vida financeira e a parte de consumo, né, Gabriel? Um pouco exato. essas duas balanças aí. E aí, como o regulado demora mais para avançar, eu acho que tem tudo a ver aqui com o que o Querubim vai falar, que é como é que você entra no regulado, que é um trabalho super grande. E quem lembra do último episódio, o Querubim falou que o cabelo dele chegava no ombro antes de passar por essa jornada aí, cara. E, o Kevin, queria que você falasse também, assim, você já começou falando desse assunto, mas pontuasse, como é que o cara escolhe, né? Eu sou de uma fintech pequena, ou, sei lá, médio porte, estou começando, quero... Como é que eu faço essa escolha, do regulado ou não regulado? Tem o prós e contras de cada coisa? Tem, com certeza. Não necessariamente precisa ser ou um ou outro, tá? Você pode ter os dois, você Boa. pode juntar o melhor dos dois ali. Mas, por exemplo, sou uma fintech, estou começando agora, sou pequena, mas sou regulado pelo Bacen, poderia entrar no regulado. Existem duas coisas aí. Primeiro, atuar no não regulado é muito mais ágil e muito mais barato, tá? Por quê? Porque no não regulado, as APIs estão prontas, né? Você faz a negociação com a empresa que vai te fornecer esse serviço e geralmente ela vai te cobrar ali por consulta, né? Por consumo da informação desse cliente. Então uma vez que você, toda vez que eu tiver que logar no Bradesco do cara, eu vou te cobrar uma tarifa, por exemplo. E tá tudo certo, é basicamente isso, né? Pode ter ali um custo de setup ou outro para iniciar a tua conta, mas no final você precisa dos seus desenvolvedores consumindo as APIs que já estão prontas, já estão especificadas, detalhadas, para o negócio funcionar. O não regulado vai assim. O regulado já não é bem assim. Vamos lá, para o regulado, primeiro, você tem que ser regulado pelo Banco Central. Então, você tem que ter uma instituição lá controlada, tem que ser listado lá no site do Banco Central. Legal. Estou lá listado, sou regulado. Beleza. Você tem que ser aceito, você precisa se inscrever para participar. Se você não for uma instituição obrigada a participar, né, assim, o S2 tem que entrar de forma voluntária. Então, você tem que preencher um formulário e dizer para qual escopo que você quer participar dentro do Open Banking, né? Então eu quero ser
um transmissor e receptor de dados. Então, só esse tipo de instituição pode receber os dados de outras instituições. Receber, por exemplo, seu estado bancário, eu quero conseguir pegar os dados de cartão de crédito, eu quero conseguir pegar os empréstimos, financiamentos que essa pessoa tem em outra instituição, então eu tenho que entrar dentro dessa modalidade de transmissor e receptor de dados. Ah, não, eu sou só um detentor de contas aqui, eu tenho uma conta de pagamento e eu só vou trabalhar dentro da iniciação de pagamento. Alguém pode pedir para iniciar um pagamento, né, dentro dessa conta. Então, posso entrar e só participar desse escopo específico de detentor de conta. Por exemplo, ah, não, eu sou um correspondente bancário. Pode participar ali dentro de escopo de correspondente bancário, ou pode participar de todos. Enfim, você tem que escolher ali, decidir qual que você quer, qual que é o seu escopo, tá? Segundo ponto importante aqui, participar do Open Banking regulado tem custo. Existe um custo aqui. Primeiro, de desenvolvimento, claro, você tem que ter sua equipe de desenvolvimento para se conectar nas APIs, fazer isso funcionar, e é algo bem complexo, inclusive por padrões de segurança, né? Você tem que pagar algumas certificações que são bem caras, então, inclusive, algumas chegando a $5.000 a certificação. Então, aí, fazendo a conta do dólar como está hoje, Dá uns já não 500 é milhões de reais aí. não é para E qualquer vai ficar mais instituição. caro, ao longo do ano vai ficar mais caro, tá? Sim, Guarde um dinheiro aí para você poder fazer o seu Open Banking regulado. exato. Isso Por tudo $5.000, né? na Assim, cabeça, isso de tudo cara. isso tudo para você receber a informação e talvez gerar algum valor com ela, não é garantido, né? Exato, é só para você entrar na festa. É o Como é que eu ticket, faço para entrar? é o bilhetinho da entrada lá, né? Exato. E aí, geralmente, Sem consumação, isso aí eu não sei. é no seco. E aí, o que acontece? Poxa, geralmente, a tua equipe de desenvolvimento não tem conhecimento sobre Open Banking, ou então não está tão inteirado sobre aquilo, e você quer agilizar a tua entrada. Então, provavelmente, você vai contratar uma empresa que preste esse serviço, né? Você vai pegar lá um API Gateway que já tenha todos os padrões de Open Banking, que já esteja dentro desse sistema, que vai agilizar a tua entrada. Então, mais um caminhão de dinheiro aí, né, dependendo da sua negociação. Então, tem para todos os gostos, tem das mais caras, das mais baratas, aí vai depender da tua negociação, do teu apetite ali. Mas, se você quer agilizar a tua entrada, você precisa contratar uma empresa dessa. E Tá? Facilita bastante. desenvolvedor de software tá barato também, né? E tá fácil de achar no mercado. Exato. Então tem isso, então tem esse custo, né, de uma empresa que vai facilitar ali a tua caminhada dentro do sistema do Open Banking, tem esse custo de certificações que você tem que pagar, você tem que ser certificado, você tem que ter certificados digitais específicos para trafegar dentro do Open Banking, que, se eu não me engano, tem 3 empresas que fornecem esses certificados digitais. Fora isso, você também tem o custo de participar do Open Banking. Então, vamos lá. Existe o custo do Banco Central, do desenvolvimento desse negócio, né? Então, existem empresas contratadas documentando, criando, você tem plataformas que estão no ar que custam, né? Então, você tem lá o diretório central, você tem o sandbox, você tem a área de suporte, helpdesk, você tem uma empresa contratada para fazer a gestão disso tudo, né? A gestão da entrega do Open Banking desse pacote inicial, tudo isso tem um custo. Esse custo, ele é rateado entre os participantes, tá? Então, assim, puxa, entrei no Open Banking, esse custo ele é rateado em cima do seu patrimônio líquido, informado. É aquele almoço da empresa que geralmente o estagiário vem e não pede nada com medo de pagar caro, e aí vem alguém e divide a conta igual para todo mundo. Não é assim no Open Bank, é proporcional. É proporcional. Então, nesse caso aí, você não vai estar na fintech que acabou de abrir, você não vai pagar o mesmo que Itaú, claro que não. Exato. É super importante ter isso claro aí, senão realmente é um investimento considerável. Né? Eu não sei se está claro para todo mundo, mas assim, existe a necessidade de manter toda essa infraestrutura para ela funcionar, né? O governo, né? O Bacen é um órgão regulador também, né? Assim como o Conselho Monetário Nacional, mas ele não banca todas as coisas. Não é um paizão que vai lá e, tá aqui, ó, vou fazer as APIs, o time de tecnologia tá aqui, então vou entregar para vocês prontinho. É só as instituições se plugarem aí que
vai sair todo mundo conversando do outro lado. Não é assim que funciona. Exato. Ele é o papel dele ó, vai ser assim e vocês vão pagar. Ainda tem essa, né? Então, o custo, essa parte do custo aí, né, Querubim, tem a ver com esse aspecto. Se você olhar para fora, então assim, no Reino Unido foi criada uma organização para implementar o Open Bank. Essa organização tinha esse funding dela, era dividido entre os players, etc. Agora no Chile vai começar a fazer. Eles acabaram, tem uma semana, criar a instituição, ali a organização, que vai cuidar desta implementação. E aí, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de pessoas que estão dedicando tempo pra caramba para isso. A gente está falando de, enfim, tem gente não, né? A maior parte das pessoas saíram do seu emprego para trabalhar ali, fora as outras pessoas que estão em jornada dupla ou quase tripla, trabalhando nas empresas delas e nos GTs, os grupos técnicos de discussão, porque todas essas normas são feitas e discutidas no mercado, né? Então, assim, o Banco Central ele pode chegar e falar que fez tudo sozinho, mas ele cria os grupos técnicos ali para que se tenha um entendimento do mercado e ele consiga entrar na discussão ali como a mão ali que decide no final, mas para ter esse embasamento técnico, construir aí a 1 milhão de mãos para chegar num padrão que funcione no mercado. Então, assim, tudo isso é uma quantidade absurda de horas de investimento, realmente é um negócio muito grande. Pois é, então assim, além de você pagar esses rateios de custo, muitas dessas instituições participantes ainda estão colocando os próprios colaboradores para participar desses grupos técnicos, tá? Então, vamos lá, colocando aqui um exemplo. Uma empresa, enfim, que tem um patrimônio aqui, eu não vou falar qual que é, mas, bom, depois, uma pesquisa rápida, vocês encontram essa informação aí, porque ela é pública, tá? O Banco Central divulgou. Mas, ó, é uma empresa que com um patrimônio líquido aqui de 122 bi, né? Ela tá pagando aí, agora em janeiro, quase 800 mil reais de rateio. Esse é o IPVA, é o IPVA deles. Exato. É mensal, tá? Todo mês vem o boletim lá pra você pagar. Caraca, é mensal? Eu achava que era anual, pô. Pra quem tem 122 bi de PL, pô, isso aí é nada. Isso aí é... Mas é engraçado olhar para isso, tipo assim, a empresa, beleza, ela tá pagando ali, mas assim, ela tem total interesse em participar do grupo técnico para falar assim, cara, não pode sair maluquice dessa conversa aí, não. Então, assim, é melhor participar, porque tem aquela máxima, né? Quem não participou da reunião concordou com a decisão. Bom, então, assim, eu preciso estar ali no meio para levantar a mão. De repente, eles estão tomando uma decisão que eu não acredito, não concordo. Então, assim, eu particularmente participei algumas vezes, quando eu ainda estava no Itaú, etc., em grupos ali de estudo para tentar sugerir. Assim, pô, como é que a gente vê isso? É legal, não é? Faz sentido e tal? Para geralmente fazer sugestões, desde coisas mínimas até coisas ali mais cruciais ali na experiência e tudo mais. Sim. É legal que, só falando do custo ainda, para dar uma ordem de grandeza para quem está nos ouvindo agora, né? Eu falei aí de uma empresa pagando 800 mil, tem empresa pagando mais de 1 milhão de reais por mês para isso, mas, por exemplo, uma empresa que tem um patrimônio líquido de em torno de 6 milhões, está pagando 107 reais, tá? Então, é legal ver que tem essa proporção, depende, claro, do seu patrimônio líquido aí. Tem algumas empresas aqui, ó, pagando 15 reais, 30 reais, tá? Então, vai depender de como tá o teu patrimônio. É mais barato que o Netflix. Mas é legal saber que, puxa, Querubim, legal, acho que eu pagaria pouco. Quando você entra no Open Banking, você paga o retroativo, desde o início do Open Banking, tá? Porque não é justo, né? Vamos lá, as empresas que estão desde o começo já pagaram aí um caminhão de dinheiro para as coisas entrar, eu deixo para entrar depois e pago só um pouquinho, já pego. Não é assim. Então, vai ser feito um cálculo em cima do seu patrimônio líquido e essa proporcionalidade para desde o começo do rateio, tá? E aí vai vir a conta para você pagar do proporcional ao que já aconteceu e depois os boletos daí para frente, tá? Então é legal ficar atento com isso, colocar na ponta do lápis isso também. Senão é mole, né? Então, assim, o resumo disso tudo, se a tua empresa está em franco crescimento, a expectativa de crescer, entra agora,
paga no PL de hoje, e aí depois vocês vão ser reajustados, mas é lá na frente. Então, já a hora é agora, entra agora. Exato, senão você vai ter que desembolsar muita grana, né? Exato, exato, cara. exato, exato. Exato. E aí, essa questão dos grupos de trabalho, assim, não é que o Banco Central decide tudo sozinho, não. O regulador, ele dá o direcionamento, né? Então, você, além de ter toda essa questão de desenvolvimento de tecnologia dentro da tua empresa para trabalhar no Open Banking regulado, você também tem toda a parte jurídica disso, né? Você tem N normas que tem que ser acompanhadas, você tem lá dentro do portal lá do Banco Central, você consegue ver as normas, as circulares que são colocadas lá e você tem que seguir, tá? Então tem que ficar de olho nisso também. Então, além do teu time de desenvolvimento, você tem um time jurídico, tem que ficar de olho, acompanhando, né? Isso também tem custos. E, assim, como eu disse, o Banco Central não decide nada sozinho, ele te dá o direcionamento. Então, ó, na norma X está dizendo que eu quero que sejam expostas essas informações. Como que vai ser exposta isso? Então, são criados os grupos de trabalho. Então, existem associações que participam, né, do Open Banking. Por exemplo, você tem lá a BFintechs, você tem lá as associações você tem Febraban, as associações das empresas de cartão de crédito. Então, essas associações participam e elas elegem pessoas, então, as empresas que fazem parte dessa associação elegem pessoas para participar desses grupos de trabalho. Então, tá aqui uma pessoa do Itaú que vai participar do grupo de trabalho de UX, para ajudar a definir as especificações de UX. Tem outro grupo de trabalho lá de infraestrutura, de segurança, de normas. Então, essas pessoas das empresas que representam as suas associações, que escrevem, que fazem participação desses grupos de trabalho, e isso depois é levado para aprovação do Banco Central e tudo mais, tá? Então, não é feito, não é o Banco Central que diz como a API funciona, o que tem que estar lá dentro. Mas existe, né, essas empresas que cedem esses recursos para que isso aconteça, é total interesse delas, tá? Então, tem que colocar isso na ponta do lápis, gente, tudo isso. O tempo que eu vou gastar, as normas que eu tenho que participar, existe regra, então eu não posso criar qualquer tela, não posso dar nome para qualquer campo, né? Então você vai ter isso, e isso é só para entrar na festa, não garante que você vai ter resultado ou lucro com aquilo, porque, que nem a gente já falou no episódio anterior, isso aqui é para você conseguir o dado, mas agora o que vai te trazer um resultado, o que vai te dar um diferencial é o que você vai fazer com ele. Então depois tem um segundo passo, que é como você vai tratar isso, como você vai enriquecer esse dado, essa base, que valor final que você vai dar para o seu usuário com isso, tá? É só para você entrar na festa, mas não garante que você vai pegar ninguém, né? Depois você vai ter que lutar lá dentro para jogar seu charme, gerar valor para o seu cliente e ver se você pega alguém. Exato, exato. Exato. O Open Banking, assim, ele surge como uma forma de você trazer competição, trazer melhores ofertas e produtos para o cliente, tá? Esse é o ponto. Mas qual que é o perigo, assim, da coisa? Cara, o Open Banking é uma ferramenta, é uma tecnologia, vamos dizer assim, para gerar uma solução para algum problema. O Open Banking em si mesmo, ele não resolve nada, Open Banking, ponto, né? Então, eu acho que tem uma armadilha aqui que traz para duas coisas. A primeira, organizações que estão falando de Open Banking por Open Banking, então está pouco focado no problema do cliente, o que ele está resolvendo. Ou dois, organizações que estão pensando somente em como o Open Banking gera valor para elas. Tá? Porque é muito conveniente você adotar uma estratégia que você quer informação do cliente sem dar nada em troca. A barganha máxima ali, né? Mas assim, você não está gerando valor nenhum. Então, assim, eu particularmente tenho uma filosofia que eu acredito muito que que os clientes no Open Banking precisam de um benefício imediato. Este benefício pode ser uma oferta melhor, uma experiência melhor, um produto, uma informação diferente, um insight, mas ele precisa de um benefício imediato ou o quão mais rápido possível isso possa acontecer. Por que eu estou falando de ser imediato? Por que o tempo é importante? Não adianta eu entregar meus dados para o Itaú, e o Itaú passar 10 dias e falar, lembra aquele dado que você me deu? Não lembro, cara.
sinceramente. Eu não lembro, como eu sei ontem, cara. Eu não lembro desse dado. E aí acabou a conversa. Eu vou te oferecer um produto, perde o time. Então, pô, quando você, por exemplo, você é um usuário, você baixa um aplicativo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu baixei um aplicativo, eu me cadastrei, que era um aplicativo que pegava algumas estatísticas do LinkedIn, diferente do que eu vejo no painel ali e tudo mais. Cara, se esse aplicativo não me mostra na hora o painel, as informações ali e tal, não tenho porquê eu autorizar ele a puxar a informação com a minha senha, sabe? Então, acho que é um negócio um pouco estranho nesse sentido. Então, acho que é bom ter claro isso, cara. É um perigo o Open Banking você ficar preso só na solução, esquecer de resolver um problema e focar só nas soluções para a empresa e não para o cliente. Dito isso, acho que dá para a gente passar para alguns casos de uso que são os mais comuns aqui, o que tem mais acontecido. Eu acho que, em primeiro lugar, existe a agregação de dados, então a gente já deu o exemplo aqui. Então, você pegar informações de várias contas e juntar em um lugar só. Então, tem um exemplo lá do Guia Bolso, tem um exemplo da OMI. Acho que, cara, isso vai ser commodity. Todos os bancos vão querer fazer isso, todo mundo vai montar o seu agregador, a sua visão consolidada. E Enfim, agora não vou. tem bastante, né, Gabriel? Tem Kinvo, tem várias soluções aí no mercado hoje em dia, né? Mais recente, que Exato. você pega lá, eu disse, olha, eu tenho conta no banco A, B e C, e ele faz uma agregação, te mostra uma visão consolidada, ó. Seus gastos estão na instituição tal, seus ganhos estão na instituição tal. É uma forma de você ter um lugar só para fazer uma gestão de tudo. Isso já tem um valor, né? Acho que esse é o ponto que você está trazendo. Esse tipo de solução já tem um valor por si só, mas dá para ser muito mais do que isso, né? Sim. E aí, assim, quando você olha, principalmente lá para fora, e aí eu sempre falo de lá porque eu tô falando de Europa, no Reino Unido ali, outros lugares, que eles já estão um tempinho maior, então já dá para ter uma noção de que tem de solução, assim. A agregação, ela é commodity, todo mundo vai fazer. Então, assim, os bancos, na verdade, aqui, os grandes bancos, já podiam estar fazendo isso há mais tempo e tal, e estão fazendo agora porque o Open Banking vai fazer todo mundo fazer, eles não querem ficar para trás. É um movimento, enfim, é uma visão de mercado, eles são empresas líderes, é super consolidado e tal, não tem por que eles ficarem super se arriscando antes da hora. Então, chegou a hora, eu vou fazer isso agora. O que você vê lá fora? Você tem primeiro a agregação, que é o commodity. Depois que você agregou, existe uma categorização, que já tem inteligência nisso. Então, o que foi gasto com comida, o que foi com lazer, o que foi com escola e etc. Então, tem essa categorização. A partir daí, tem a questão de insights. Então, olha, você gastou mais esse mês, você gastou menos, você fez sei lá o quê. E aí, o ápice do ápice são os actionable insights, que o pessoal chama, que são essas insights que geram uma ação. Então, por exemplo, você fez uma compra de R$ 280, ele está ali programado para arredondar para 300, pegar esses 20 e jogar numa conta sua de investimento, fazendo com que você tenha um hábito financeiro mais saudável. Ou, por exemplo, ele viu que você esqueceu de pagar uma conta, que você ficou no cheque especial sem querer numa das contas que você tem, sendo que você tem dinheiro numa outra conta. Ele já sugere, ou ele já faz automaticamente, mas a princípio ele sugere que você tome uma atitude e ali resolva o teu problema. Esse é o creme de la creme assim, da experiência de agregação. O cara conseguir te entregar uma sugestão útil pro teu dia a dia, um negócio super específico. Então, é uma escadinha. Você agrega, você entende, você categoriza, você categorizou, você gera insight, gerou insight, você vai para a ação. Então, é um negócio que você vai ver que para eles vão estar em diferentes níveis dessa escada aí, vai ser super normal a gente ver essa diferença, tá? Pô, para o cara fazer a agregação já é um baita trabalho, mas rola, né? Como você falou, é commodity, todo mundo vai fazer, tem 1000 experiências para você se inspirar, né? Agora, para ele chegar no que você chamou aí desse creme de la creme, aí tem machine learning, deep learning, tem uma série de outras camadas de tecnologia muito mais
sofisticadas, muito mais complexas, muito mais caras, que demandam muito mais tempo do que só fazer o feijão com arroz, né? Exato, Então, exato. é isso que a galera vai buscar, mas quem vai conseguir primeiro entregar um valor absurdo nessa última camada superior, ainda veremos isso acontecer. Esse jogo não está dado, tá? Não tem resultado desse jogo ainda. A Copa acabou de começar. A gente vai ver ao longo de 2022, talvez 2023, quem vai entregar valor, quem vai ser o campeão dessa entrega de valor nesse Exato. aspecto. O Open Banking aqui é a camisetinha para você participar da corrida. E aí, se você não correr, meu irmão, não tem saída, tá? Então, acho que é meio que nessa linha. Você tem que criar coisas em cima daquilo. Então, por isso que eu bato muito na tecla que uma empresa que tem uma visão que não assim, enfim, uma visão ruim, ou que ele tem alguma coisa que não está, vamos dizer assim, que ele não estava preocupado diretamente com o cliente, não vai ser o Open Bank que vai mudar essa rota, entendeu? Então, assim, o Open Bank ele vem acelerar algo que você já está fazendo. Então, acho que é um pouco por aí, e esse é o caso da agregação. Tem mais alguns aqui. Então, a iniciação de pagamentos, que é a habilidade de você realizar um pagamento fora do ambiente do seu banco de origem, né? Então, se eu tenho uma conta lá no Santander e eu tenho um valor nessa conta, é como se o Santander fosse o meu bolso. E aí, se eu tivesse no iFood fazendo um pagamento e eu quisesse pagar com o Santander, eu escolhia lá, pagar com o banco, escolhia o Santander, faço a minha autenticação facial, paguei, sem ter que sair do app do iFood e entrar no Santander e tudo mais. A iniciação de pagamentos, ela tem aplicações assim infinitas, e aí depende muito da experiência que a gente vai proporcionar, mas a gente deixa um dia para falar só de iniciação. Mas você poderia, por exemplo, colocar um débito automático no Uber para poder pegar direto da tua conta. Você conseguiria fazer um pagamento de checkout no e-commerce. Você consegue integrar isso com o ERP lá. Então, você está lá num sistema de gestão lá que a gente chama de BFM. Então, você está dentro do sistema de gestão e você vê que tem um boleto lá para ser pago. Você faz o pagamento lá de dentro. Você não precisa, talvez, entrar no site do teu banco PJ para fazer isso. Cara, a iniciação de pagamentos é um negócio muito irado, assim, e tem muita oportunidade e várias experiências que a gente consegue criar. Mas, enfim, fica aqui a ideia. Só para fazer um parênteses bem curtinho, já tem gente fazendo coisas nessa linha, tá? Por exemplo, citar um exemplo clássico aí para quem tem conta digital em alguns bancos. O fato do boleto no Brasil ser registrado numa registradora, em muitos casos, faz com que um banco consiga consultar essa informação pelo CNPJ, ver se você tem um boleto registrado lá e trazer isso para você numa perspectiva de lançamento futuro. Então, olha só, Cabral, tem aqui um boleto que está registrado no seu nome. Eu sei que você não agendou o pagamento desse boleto no nosso banco, mas eu vi lá que tem esse pagamento registrado no seu nome. Se você quiser pagar aqui, clique nesse botão e faça o pagamento. Então, já tem banco digital fazendo há algum tempo, tá? Não é de hoje isso, não. Tem alguns aninhos aí fazendo esse tipo de coisa. E eu prevejo muita melhoria, muito aumento de produto, de serviço nessa direção também. E é legal olhar aqui o cronograma de Open Banking regulado, né? Que para iniciação de pagamento a gente teria as possibilidades de pagar com Pix, TED, TEF, boleto e depois débito em conta, tá? Então, são essas as possibilidades aí que vão entrar com a iniciação de pagamento. Boa. E aí, assim, o que é o mais básico? E aí a visão de empresa, e acho que é o que paga a conta toda, assim, é o crédito. Assim, as empresas já fazem crédito, e aí, assim, você pode falar que o banco A ou B tem uma experiência melhor ou pior, e etc. Mas, assim, a grande verdade é que eles estão há 100 anos dando crédito, e crédito, você não aprende a dar crédito de um dia para a noite. Então, você tem que, de um lado, aprender, ter uma habilidade muito elevada de conceder crédito, e do outro, tem que ter informação de qualidade. Então, o Open Banking, ele, numa estratégia que já existia de conceder crédito, ele acelera essa habilidade, trazendo mais informações de qualidade para que o banco consiga dar mais crédito para pessoas, eventualmente,
que ele não dava. Na verdade, assim, o que você pode garantir é que vai ser uma decisão mais acertada do ponto de vista do negócio. Então, pode ser que eu vendo os dados do Querubim, eu vou dar mais crédito para ele, ou não, eu vou dar menos. Então, assim, isso é um negócio que pode acontecer. Não quer dizer que tu compartilha os dados que você vai receber mais crédito, isso não é garantia de nada. Mas, quando você abre aquele cartão que vem com um limite de R$ 200, você tem que ficar pagando para ele aumentando, etc. Se ele vê o teu histórico é legal em outro cartão, a chance dele aumentar o teu limite é muito mais rápida, é muito maior dele fazer isso. Tá? Então, acho que o crédito aqui ele tem um potencial enorme e é onde dá dinheiro, cara. É onde paga a conta, entendeu? Então, assim, olhando friamente, eu como negócio, eu uso o Open Banking para gerar agregação, insights, etc., para ganhar o relacionamento, para manter o cara aqui no meu canal, e eu uso o crédito como forma de rentabilizar e de dar dinheiro. Porque, cara, você pode ver, assim, o próprio Guia Bolso, a CredGo que tinha aqui, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, tinha uma, se não me engano, era a IAP, eu estou na dúvida, tinha uma que fazia só agregação. Fechou, cara. Falou, cara, isso aqui não para de pé. Então, assim, a agregação ela tem valor, mas eu acho que ela economicamente ela não é viável sozinha. E aí o pessoal está vendo que faz sentido enfiar ela, colocar essa solução no meio de um ambiente onde existam outras transações que paguem o todo. Então, mais ou menos por aí. Então, cara, o crédito é o carro-chefe, cara, do Open Bank. O carro-chefe. É o que vai pagar a conta, é que vai fazer o negócio funcionar. Então, acho que, assim, é um terceiro caso de uso muito grande. Acho que, assim, dentro desses casos, tem vários subcasos. Então, por exemplo, tem uma empresa que pega a tua informação de vários bancos e te dá uma resposta de crédito na hora. Aí vai da imaginação de cada negócio. Tem uma outra empresa que ela consegue pegar a tua senha, ela vai no mercado, ver o que tem de produto de crédito, te fala qual que é o mais barato para você, o que encaixa melhor no que você quer. Puta, beleza, e por aí vai. Aí são vários desdobramentos, né? Pode falar. É bacana ver que a agregação ela é muito importante para você conseguir entrar nessa batalha de crédito de uma forma competitiva. Tá? Então, a agregação ela vai te dar insumos para você conhecer muito bem aquela pessoa, entender quais são os seus limites, onde você pode ir. Por exemplo, dentro do Open Banking, a gente vai ter aí o cenário de encaminhamento de proposta de crédito. Então, você vai ter lá o correspondente bancário que representa 3, 4, 5 instituições de crédito diferentes. O cliente vai pedir para esse correspondente uma proposta de crédito, ele vai mandar para as instituições que ele tem relacionamento, essas instituições vão devolver suas propostas e ele vai apresentar para a pessoa. E a pessoa vai escolher a que melhor atende ela, dentro daquelas propostas que foram encaminhadas. Então, quem tiver essa melhor tecnologia de agregação, de identificação, classificação do dado, e aí usar isso para trabalhar no crédito, vai ser a instituição que vai ter o diferencial competitivo, que vai conseguir ganhar ali aquele contrato. Então, elas se complementam, são muito importantes. Pensa que você vai financiar um carro, uma casa. Cara, é um puta saco você ter que olhar todos os bancos para ver quem tem uma oferta melhor, ver se dá para negociar, se não dá, olhar por ali. Tem banco que você às vezes nem tem relacionamento, mas poderia ter uma taxa legal para você. Eu acho que isso vai facilitar muito para essas pessoas. E quando você vai financiar uma casa, talvez a sua disposição a investir tempo para achar um produto melhor, ela é alta, porque eu não sei a realidade de cada um, mas, cara, nem se eu quisesse eu ia comprar várias casas ao longo da minha vida, né? Não é um negócio que você compra toda semana, né? Mas quando você vai olhar para um produto menor, então eu preciso de um crédito para eu cobrir um negócio aqui, eu quero fazer uma obra na minha casa, não sei o quê. Cara, de repente você não vai olhar todos os bancos super no detalhe e por aí vai. Então, acho que essas soluções aqui vão ajudar, porque realmente hoje tem uma dificuldade para você saber exatamente se você está fazendo uma boa decisão financeira ali, se é a melhor oferta que você teria, sabe? E eu diria até mais, assim, hoje tem muita oferta de crédito que é pautada em birô só. É basicamente assim, o cara tá com a vida financeira complicada? Tá, então não dou crédito. Não, a vida financeira dele tá boa, não tem nenhuma PFIN, nenhuma REFIN, né? Nenhuma restrição, nenhuma pendência. Beleza. Então, vamos atrás
capacidade de pagamento, e aí para definir se o cara dá o crédito ou não. Até, pô, isso é uma coisa bacana que qualquer um pode fazer aí. Entra lá no site do Serasa, cria tua conta, coloca seu CPF, que ele vai te mostrar, né, o seu score ali, as suas pendências financeiras, etc. E ele vai também te mostrar, se você tiver ali no cadastro positivo, tiver uma vida financeira mais ou menos certinha ali, reguladinha, sem dívidas, ele vai te mostrar possibilidades de cartão de crédito pré-aprovado, de consignado, para você, usuário final, tá? Essa parte de Open Banking voltada para o crédito, ela pode inclusive matar ou pelo menos diminuir esse tipo de iniciativa. Hoje, eu concordo com vocês, assim, a maioria das instituições que dão crédito já estão fazendo isso há um certo tempo, já estão desenvolvendo inteligência há meses, anos, para constituir uma base, um motor, uma perspectiva de para quem que eu posso dar e para quem que eu não posso dar o crédito. Agora, com o Open Banking, vai ser muito mais fácil essa entrada de novos players nessa lógica, né? E a fatia que era muito voltada para o birô de crédito, Serasa, Boa Vista, etc., ela vai acabar até arrefecendo, assim, diminuindo. Porque se você tiver plugado lá no Banco Central para saber se determinado CPF ou CNPJ está endividado, está alavancado ou não, e tiver plugado no Open Banking, para que você precisa de um birô? Então, Entende? cara, eu pensando aqui, eu acho que eu já até li alguns artigos, cara, eu acho que a gente vai para uma era de birô 2.0. Por quê? O birô, assim, ele tem uma visão geral. E eu acho que, assim, em primeiro lugar, o birô consegue informação em grande escala e de forma generalista ali, ele vê em todos os lugares de forma consistente. Acho que esse é o primeiro ponto. E, enfim, se você olhar para o Open Banking, o cliente precisa te dar o consentimento. Quando ele dá o consentimento, ele tem que dar de todos os bancos, porque se ele der só de um, talvez você não vai ter a visão do todo e tal. Então, acho que aí já tem uma diferença crucial. Eu acho que, em segundo lugar, o próprio Serasa pode se beneficiar diretamente do Open Banking indo direto para o B2C. Então, igual você falou ali, dele consultar os dados, cara, olha, para ter uma visão melhor sua, compartilha comigo aqui. Porque o Serasa, às vezes, hoje não vê aquela informação inteira do extrato do cara ali, mas ele pode ver e pode melhorar ainda mais o score dele ou outros produtos, etc. E lá fora tem um serviço muito legal, como o score lá é público, e aqui talvez a gente ainda não tenha essa... Não é igual nos Estados Unidos, que tipo assim, a pessoa vai sair no Tinder e ela pergunta o score da outra. Assim, é um negócio bizonho. É tipo, você avalia as pessoas pela nota delas no score. E na China, o Gabriel, e na China é pior, tá? Na China, se você tem um Tinder, né, eu esqueci o nome do aplicativo lá, mas tem um famosíssimo tipo Tinder. Uma das fotos do perfil por exemplo, se você tem uma casa, se você tem uma casa própria, a tua vida financeira importa, assim, 60% pro relacionamento que você quer arrumar lá, tá? Cara, e assim, o que acontece? Existe um serviço de ajuda ao consumidor a construir o seu score. Então, chega ali a Serasa, no caso, ou, enfim, alguém, e vai fazer com que você vá pagando contas pequenas, etc., porque isso vai fazendo o teu score melhorar e por aí vai. Então, eu vejo que Serasa, até olhando um pouco do posicionamento deles, o que eles têm feito aí de propaganda e tudo mais, acho que eles vão caminhar mais para o B2C, levar coisas para eles, e o Open Bank pode beneficiá-los ali, talvez como, enfim, alguma melhoria de produtos novos ali e tudo mais. É legal citar que o Serasa ele tem serviços voltados ao Open Banking, né? Então tem lá os certificados digitais necessários para entrar, eles têm alguns produtos de classificação, né, das informações de Open Banking, mas eles não são participantes diretos dentro do Open Banking regulado, nem podem, tá, hoje. Mas eles oferecem esses tipos de serviços lá dentro. Né? Bom. Eu acho que, assim, pensando nos casos, até para a gente não ir muito longe aqui, eu acho que tem um último que está sendo um pouco falado no Brasil, que é o de identidade digital.
Ô, Gabriel, só um outro ponto que eu lembrei aqui antes da gente entrar na identidade visual, digital, a gente também tem birôs que não necessariamente estão atrelados a crédito, mas que são essenciais na hora de você entender e liberar um crédito ou não. Então, você tem birôs, por exemplo, de antifraude. Ah, se esse e-mail que ele usa já foi utilizado em fraude, se esse equipamento que está sendo utilizado na transação já participou de algum tipo de fraude ou não. Então, assim, existem os birôs diretamente ligados à saúde financeira, mas também tem alguns outros que continuam, você precisa consultar de qualquer forma, saber se é um fraudador, se não é, se aquelas informações são válidas, se aquele cadastro é verdadeiro ou não. Então, esses também continuam firme e forte, você precisa consultar. Boa. E aí, assim, para a gente falar do último ponto aqui de identidade digital, é um tema que não está sendo muito falado no Brasil ainda. Então, da mesma forma que as empresas precisam do certificado digital para emitir nota fiscal, então, assim, para quem nunca teve, sei lá, uma conta PJ ou etc., você precisa de um certificado digital. Então, você vai lá, vai para uma instituição que está habilitada a fazer esse certificado, você, enfim, tem N maneiras de fazer isso, mas você prova que você é você mesmo, você recebe um arquivo, e aí aquela tua máquina está habilitada a emitir nota ou fazer alguma ação em nome da sua empresa. O que o pessoal tem feito é criar identidades digitais aí para a pessoa física. Então, por exemplo, eu tenho que mandar uma prova de vida para o banco. Cara, ele vai lá, só autentica e prova que ele está vivo. Eu tenho que receber um auxílio do governo. Então, vai lá, prova que o Gabriel é quem ele é. Cara, se eu me autenticar na minha conta da Caixa, será que isso vale como identidade? Eu preciso de algum layer maior de segurança para provar que eu sou eu? De repente precisa, mas dá para chegar numa solução. Por exemplo, no caso da Coreia lá, cara, é centralizado. Você tem uma parte central onde você consegue colocar todas as suas... Por exemplo, eu chego lá, eu tenho uma identidade e eu tenho ali os cartões que eu autorizei a serem compartilhados. Então, tem um cartão do Itaú, do Santander, do Bradesco, está tudo lá. Quando eu entro num aplicativo novo, eu consigo compartilhar tudo de uma vez só, porque eu me autentiquei digitalmente nesse órgão centralizado, quase que como o GovBR, né? Que hoje o GovBR, você acessa a tua previdência, você acessa o teu cartão vacinação, né? Se tiver lá ainda, né? Porque, enfim, estão deletando, voltando e deletando toda hora. Você acessa as questões aqui do governo com esse acesso digital. Então, acho que é um caminho também, tem muita solução, tem muita coisa legal para sair daí, e é uma via que eu acho que está sendo pouco discutida ainda no Brasil, mas deve aquecer futuramente. Então, assim, resumindo muito, assim, grandes frentes de casos. Agregação de contas, e aí isso vai evoluindo, ficando mais sofisticado com ações e tudo mais. A gente tem iniciação de pagamentos, que você poder pagar de outros lugares que não são direto do teu banco. A gente falou também aqui, por último agora, Jesus, eu estou me perdendo aqui, peraí. A gente falou Da identificação. da identificação O digital crédito. e o crédito, que é o principal ali, que, enfim, que é o que paga a conta toda. Então, são esses 4 ali os principais. É óbvio que você tem muito mais coisas que você pode fazer. Eu já vi falarem de... Acho que o case mais louco assim, que eu vi de Open Banking era você dividir os seus dados com uma empresa que era assim... Eles faziam a propaganda, era target, assim, então, tipo, era muito personalizada. Então, por exemplo, se você quer receber uma propaganda super específica para você, eu, como empresa, vou cobrar muito do anunciante e você, como consumidor, vai receber ainda um valor por fazer isso se você me der os seus dados. Porque se me dando os seus dados, eu sei que o Gabriel adora, sei lá, ele adora jogos online. Então, eu vou vender essa informação super cara. E aí virou meio que uma exchange. É um negócio, cara, muito louco, assim. Mas acho que foi o mais diferente de todos que eu vi. Não sei o quanto isso tem volume de pessoas usando e tudo mais, mas a criatividade do pessoal para fazer solução, cara, é muito legal. E quanto mais até gente de fora, entre aspas, né, do mercado financeiro entrando nessa conversa, mais coisas a gente vai ver que a gente nem imaginava que dava para fazer com isso, sabe?
Bom, pessoal, então era isso. Esses eram os temas que a gente tinha para tratar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí as redes sociais do Banco Aberto e do Gabriel também para vocês. Se puderem dar aquela força no like, seguir a gente aí. Sugestões também, críticas, comentários são muito bem-vindos. Adorei esse episódio e vejo vocês na próxima. Boa, pessoal, muito obrigado aí por participar novamente. Então, assim, quem ouviu, cara, comenta, dá feedback, o retorno realmente é muito, muito, muito positivo para a gente saber, enfim, o que vocês têm de curiosidade, o que não ficou claro, o que talvez ainda está um pouco confuso. Vai ajudar muito a gente até direcionar aqui os próximos conteúdos que a gente vai criar. Então, muito obrigado aí e até a próxima também, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.